E aí pessoal, bora ranquear agora todos os contos presentes aqui no mangá Contos Esmagadores do Junji Ito, publicado pela editora Pipoca Nankin. Recentemente fiz uma resenha aqui no canal sobre esse mangá, e agora eu vou pegar cada uma das 14 histórias que estão aqui nesse mangá e classificar da que eu gostei mais para que eu gostei menos. E se você gostar do vídeo, se inscreve no canal porque vai ter bastante Junji Ito por aqui. Bora lá. Então vamos lá, Escuridão que Suga Sangue. Como Os Contos Esmagadores foi o primeiro mangá do Junji Ito que eu li, essa história aqui eu achei uma boa porta de entrada, mas depois que você termina o mangá e aí você começa a repassar as histórias na cabeça, é uma história que eu acho interessante a premissa dela, né? O Junji Ito ele traz ali um tema que é presente no nosso mundo, pessoas que acabam deixando de comer porque querem se sentir mais bonitas e aí isso começa a chegar em níveis extremos. Eu gosto da ideia, gosto do desenrolar ali no início, mas eu acho um conto que fica ali na média comparado com o restante do mangá. Fantasmas do Horário Nobre é um negócio muito interessante, porque todos os contos aqui do Junji Ito têm boas ideias, algumas ele, na minha opinião, executa muito bem, outros eu acredito que acaba perdendo um pouco do potencial no decorrer da história. Fantasmas do Horário Nobre é uma delas, então é uma história que eu colocaria aqui no mais ou menos, porque eu gosto da ideia, mas eu não gosto tanto assim do desenvolvimento, eu também não curto muito o lance dele tornar bastante expositivo o que acontece, né, o que tá por trás dessas comediantes que conseguem fazer as pessoas rirem de qualquer coisa, inclusive de coisas que não eram pra ter graça. Então fica aqui no mais ou menos, pra mim não foi um dos contos mais marcantes que eu li aqui nessa coletânea. E agora a gente vai pro Estrondo, e esse sim é um conto que me surpreendeu bastante. Tem esses dois rapazes aqui que eles estão fazendo uma trilha na floresta e eles começam a escutar uma galera gritando desesperada, e quando eles vão ver tem um rio que tá levando como se fosse uma vila inteira, e aí eles acabam conhecendo um tiozinho lá que vai explicar pra eles o que tá rolando. E eu gosto muito de como o Junji Ito entrelaça a história de um desses rapazes aqui com o que aconteceu naquela região, né? Eu gosto bastante do plot twist que ele traz nessa história. A maneira com que o Junji Ito encerra aqui também é maravilhosa. Te faz ficar pensando que poderia ter sido, né, se o desfecho da história fosse diferente. Então é uma história que me surpreendeu muito positivamente. Eu coloco aqui no muito bom, porque das três que eu li naquele momento foi a que eu mais gostei. E aí a gente vai pro Glicerídeo. O Junji Ito ele é um autor bem interessante porque ele sempre traz alguns temas, ele traz algumas discussões e utiliza essas discussões aqui para criar uma história de terror, uma história de horror. E Glicerídeo é uma dessas, é a história de uma menina que ela vive numa casa, ela tem uma relação bem complicada com o irmão dela não respeita ela, muitas vezes é muito violento com ela, o pai dela também não liga muito assim pros filhos, é um ambiente muito nojento onde ela vive, o irmão dela é muito nojento, aquela cena dele apertando a cara pra jogar aquele negócio branco que sai das espinhas, cena nojenta pra caramba. Então aqui eu acho que é um bom meio termo do que o Junji Ito é capaz, né? Ele consegue trazer temas muito reais, temas muito humanos, uma história de horror, e isso tudo aliado a uma arte que é incrível, mesmo nos contos em que eu não gosto tanto assim do desenvolvimento, não gosto tanto assim do texto, a arte dele, a narrativa gráfica dele é sempre alto nível, ele tem um domínio total de tudo que ele quer colocar na página. E em Glicerídeo foi onde eu tive realmente a sensação do potencial que o autor tem, porque que ele é tão famoso também pelo grotesco, né, pelo nojento. Então Glicerídeo também foi um conto que me surpreendeu muito positivamente, e ele vai aqui para a classificação do muito bom com certeza. Agora os Fincados. Já adianto que os Fincados é sim o meu conto favorito desse mangá. Gosto muito de tudo que o Junji Ito fez aqui. Gosto muito da ideia, gosto muito do texto, gosto muito da arte, da narrativa, de como ele subverte a sua expectativa, né? Você pensa que a história tá indo por um caminho e aí do nada ele vem lá e te dá um soco no estômago, ele vira tudo de cabeça para baixo e te entrega uma história sensacional, uma história sobre culpa, sobre consequências, né? De que maneira os nossos atos influenciam a nossa vida, mas também influenciam na vida das outras pessoas, e como alguns erros podem acabar acompanhando a gente pelo resto da vida. E o mais legal de tudo é que eu nunca vi uma ideia parecida com essa, e eu tenho a sensação de que é realmente só o Junji Ito para conseguir desenvolver uma história tão criativa de uma maneira que te faça nem perceber o que tá acontecendo, e aí quando ele revela é demais, é demais. É com certeza o melhor conto desse mangá, na minha opinião. A Campainha de um Condenado eu também coloco aqui no muito bom, inclusive eu acho que ela tem até um tema muito parecido com os Fincados, diria até que são histórias meio irmãs assim. Esse cara que foi condenado por ter cometido um crime contra essa família, né, ele visita essa família
família toda noite, perturba eles toda noite pedindo perdão. Nessa história a gente já sente ali um teor sobrenatural bem forte, mas ao mesmo tempo o Junji Ito consegue trazer uma abordagem social aqui para essa história, da mesma maneira que ele traz também o nojento, traz o grotesco ali, o horror mais visual, né? Então também é uma outra história que eu gostei muito da premissa, gostei muito da ideia e também todo o desenrolar, as revelações, a maneira com que ele vai contando, né, por que esse cara tá tocando na campainha dessa família toda noite pedindo perdão. Gosto muito desse conto, mas não tem jeito, Os Fincados, quando li, eu terminei e fiquei, nossa, pensando pra caramba sobre esse conto, então a campanha de Condenado fica aqui no muito bom. O Mistério da Casa dos Horrores eu vou deixar no muito bom, porque diferente da maioria desses contos aqui, acredito que é o primeiro conto que o Junji Ito não traz aí um pano de fundo, sei lá, social, algo voltado para discussões, assim, que a gente consegue fazer paralelos com o nosso mundo, né? Aqui é uma história puramente de terror, puramente de horror. O famoso terror feito para chocar, para te assustar, pelo esquisito, pelo que é inesperado. E eu gosto muito dessa história. Gosto muito do que o Junji Ito vai mostrando que tem dentro dessa Casa dos Horrores, né? Aos poucos ele vai aumentando o nível do que tem lá dentro. Tem umas cenas bem esquisitas e uma virada de página sensacional. E gosto muito também de como ele termina a história. É um dos contos aí mais legais, principalmente porque é o terror puro mesmo. E aí, a partir desse ponto aqui, eu acredito que as histórias vão caindo um pouco, assim, pelo menos no meu gosto. A frente avançada do Soul Eat é uma história que eu deixo aqui no bom. Essa primeira metade dos contos esmagadores, eu acho que, de um geral, mantém um nível muito alto, muito bom. Mas a partir aqui da frente avançada do Soul Eat, pra mim, começa a dar uma vacilada em alguns pontos. Esse conto eu deixo aqui no bom. Eu gosto do início, da maneira com que ele vai desenvolvendo, né? Essa moça que tá tentando descobrir onde é que tá essa Casa dos Horrores. E você vai descobrindo que ela tem uma ligação com o dono desse lugar. Mas a partir de determinado ponto eu senti que a história começou a correr demais. E eu senti que também ela repetiu um pouco do final do Mistério da Casa dos Horrores. Então não foi uma reta final que eu curti tanto, apesar de a revelação final ser muito boa. Já o Animal de Estimação de Soul Eat eu vou deixar aqui no Li Errado, porque foi o conto que eu menos gostei desse mangá. Não curti tanto a ideia, não curti tanto o desenvolvimento. Achei o texto muito expositivo, principalmente o Soul Eat repetindo toda hora que tava jogando maldição nos outros. Eu acho que ele fala isso umas 4 vezes, sabe? Enfim, eu não sei como que é o mangá do Soul Eat, mas esse conto em especial não foi um conto que eu curti tanto assim. Eu achei ele até meio, sei lá, meio bobinho. Então, comparado aos demais, ele fica muito abaixo mesmo. No Vale dos Espelhos Casados, eu deixo ele aqui no bom. Gosto de como o Junji Ito apresenta, né, esse ponto dele aqui, que ele traz essa discussão de que como o ódio pode acabar com uma coletividade, né, como o ódio pode separar uma coletividade. Então, eu curto bastante esse conto aqui, mas também vai na mesma questão de que eu gostei, mas não tanto a ponto de colocar ao lado dessas outras 4 histórias aqui em cima. Não Quero Ser um Fantasma é um dos contos que eu gostei mais aqui desse mangá. É mais uma daquelas histórias que o Junji Ito mistura, né, o terror, mas também com temas que são reais, temas que são recorrentes no nosso mundo. Aqui ele traz uma história sobre também consequências dos atos, sobre traição, com um personagem que acaba traindo a esposa, né? E por conta dessa traição, a vida deles vai mudar para sempre. E eu gosto muito de como o Junji Ito usa essas falhas que a gente tem no nosso mundo, né, para desenvolver uma história de terror em cima disso. E eu gosto muito de todo o desenrolar da história. O desfecho dele eu acho incrível. Eu gosto muito de como o Junji Ito termina as histórias dele. É um conto que foi por um caminho e eu achava que era algo totalmente diferente daquilo. E aí o Junji Ito, mais uma vez, com a criatividade dele, surpreende de uma maneira muito positiva. Então fica aqui no muito bom. Já Acervo dos Devaneios é uma história que eu deixo aqui no bom, porque eu gosto muito da premissa, mas eu sinto que perdeu um pouco do ritmo. É uma história que começa muito bem, mas o meio dela eu sinto que se perde um pouco e aí no final volta muito bem. Então, no geral, é uma história que eu considero boa. Também não é uma história que eu colocaria no muito bom, porque aqui em cima eu só deixo as histórias que eu curti mesmo do início ao fim. E aqui nesse ponto eu sinto que ela deu uma vacilada ali no meio da história.
Já a Canção das Trevas, eu sinto que ela sofre do mesmo problema que o Fantasmas do Horário Nobre, por isso eu ponho aqui mais ou menos, porque são duas histórias que têm uma ideia inicial bem legal, tem um início bem interessante, mas sofrem, acho que do mesmo problema ali no desenvolvimento e na reta final. Acho que fica muito expositivo e, sei lá, não me impactou tanto assim quanto as outras histórias. Elas duas não foram assim tão abaixo quanto o Animal de Estimação de Soul Eat. Eu acho que aqui o Animal de Estimação de Soul Eat não tem uma premissa muito legal, não tem um desenvolvimento legal e também não tem um encerramento tão interessante assim. Essas duas histórias aqui, eu sinto que elas tinham um bom potencial, mas que não foi aproveitado da melhor maneira como foram nos contos aqui que estão acima. Então, Canção das Trevas fica aqui no mais ou menos. Já Esmagados eu coloco aqui no bom, porque é uma história muito criativa do Junji Ito. Esse lance, né, das pessoas não poderem lamber acho que é o mel. Eu gosto de como ele vai desenvolvendo aí esse lance, né? Você não pode lamber na frente dos outros, porque senão você vai ser esmagado e a arte dele aqui é genial. Mas ao mesmo tempo, tem algumas coisinhas ali que me incomodam, né? Como o lance da pessoa, sei lá, tem um ser humano esmagado na parede e a galera olha e acha que é, sei lá, uma tapeçaria, um negócio assim meio sem noção. Achei que não ficou tão interessante isso. Sei lá, se eu vou na casa de alguém e tem uma pessoa esmagada na parede, a gente iria perceber. Mas é um conto bem interessante. A gente vai lendo o conto e vai esperando que alguém seja esmagado, né, o tempo todo, porque eles começam a comer igual malucos o mel. E quando acontece da pessoa ser esmagada é impressionante. E esses são os 14 contos aqui. Os Fincados ganha aí o posto de melhor história dos contos esmagadores, na minha opinião. No geral, foi uma leitura que eu gostei bastante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo sobre Junji Ito. E pretendo revisitar o autor e conhecer outros mangás dele. E é isso aí. Nos vemos numa próxima. Valeu para quem ficou até aqui. Falou!